cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje o assunto é Mercado de Artes em Blumenau e a efervescência cultural a partir da Galeria Açuaçu. De como os artistas da região estão se organizando e o que de fato está acontecendo no mundo das artes visuais depois que a galeria fechou. A Açuaçu foi fundada em 1970 pelo poeta Lindolfo Bell e pelo escritor Péricles Prade e pela artista plástica Elke Ehring. E aquele espaço transformou-se em uma referência nacional para as artes plásticas. Aliás, espaço artístico que Lindolfo Bell lança, é nesse espaço que ele lança o Manifesto Barriga Verde para marcar a fundação da galeria. E é quando defende a necessidade de colocar Santa Catarina no cenário da cultura brasileira, permitindo inclusive que os artistas tivessem um espaço para mostrar e vender seus trabalhos. Com a Açuaçu, isso seria possível. Tanto que em 1970, seus idealizadores lançaram a primeira coletiva Barriga Verde, com várias manifestações artísticas em um só evento. A coletiva permitiu naquele momento a apresentação de novidades na arte catarinense. No ano seguinte, a galeria fez o primeiro leilão de artes plásticas de Santa Catarina no Teatro Carlos Gomes, com obras de artistas nacionais. Lá estavam nomes como Portinari, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Caribé, entre outros. A Galeria Açuaçu funcionou até 1998, ano em que morre o poeta Lindolfo Bell. E depois disso, como ficou o cenário das artes plásticas? Quais os espaços disponíveis atualmente? Essas questões e um pouco da história da Galeria Açuaçu serão tratadas pela mestranda em artes visuais e artista plástica, Dayana Schwartz, nossa convidada dessa noite. Inicialmente, por que a Galeria Açuaçu morre junto com o poeta Lindolfo Bell? Boa noite, Dayana. Obrigado por vir ao Cidadania. Boa noite, obrigada pelo convite. Na minha pesquisa eu não tenho claro por que não continuaram com a galeria, mas fica evidente que como a galeria estava muito atrelada à imagem do Lindolfo Bell, que era o seu marchand, né, desde da fundação, com sua morte, eu até acredito que os filhos chegaram a pensar, e alguns artistas, amigos do Bell, a continuar com a galeria, mas viram que não era possível, até porque ali no seu final já estava bem aquém desse período mais efervescente, né, do mercado de artes. Então decidiram fechar a galeria com a morte dele. A galeria, inicialmente, ela surgiu onde? Qual espaço? O primeiro espaço foi na Rua 15, onde do lado daquele restaurante Rodolfo, em frente ao Teatro Carlos Gomes, em cima. Isso, ela ficou até 76. Depois ela foi para a Rua Namidek, onde hoje é a imobiliária Rosa Imóveis. E ali ela ficou 10 anos. Em 86 ela vai para a Rua São José, na esquina com a 7, que é um lugar bem amplo, tinha bastante salas e onde a galeria fez alguns eventos maiores lá dentro. Ah, sim. E em Santa Catarina, era a primeira galeria ou era em Blumenau? Foi a primeira galeria do estado de Santa Catarina. Até então, de espaços institucionais no estado, tinha o Museu de Arte de Santa Catarina e o Departamento de Cultura da UFSC. Então, em 1970... os fundadores resolveram abrir uma galeria para o mercado de artes no estado. Então, Blumenau ela era um centro de cultura, né, do que se fazia no estado. Então, o interesse era também, além de divulgar dos artistas que já tinham um nome, né, nas artes plásticas, fomentar outros nomes. Porque quando o Lindolfo Bell cria essa galeria, ele também lança um manifesto, né? O que diz esse manifesto? Bom, ele lança uma carta, que eu digo até que é um manifesto Barriga Verde, porque ele fala muito no Barriga Verde, né? Tanto que algumas coletivas que ele vai fazer levam esse nome e muitas exposições também levam esse nome. Essa carta, ela é lida na sua abertura e também ela é divulgada em vários jornais da cidade e fora do estado. São 3 páginas, onde ele vai falar da importância de ter uma galeria no estado,
porque a gente precisa valorizar o que está sendo feito aqui. Na parte de cultura, né? Na parte de cultura, e que muitos artistas que tinham já um peso, como Eli Raio, Maier Filho, eles não tinham espaço para expor dentro do seu próprio estado, então eles tinham que ir para fora para expor, né? E ele fala disso e fala também do fomento das pessoas poderem ver obras de arte, ter esse acesso, né, da difusão. E ele vai também citando alguns outros nomes de artistas importantes que as pessoas não conheciam até então. E também fala de alguns espaços culturais, como ocorreram que estavam se iniciando em Joinville, em Florianópolis, né? E fala da importância da cultura barriga verde. Né? Porque até então Santa Catarina sempre foi esse espaço geográfico para o turismo, né? Com essa grande dificuldade nas questões culturais, né? E que o Lindolfo Bell está preocupado com isso. Né? Isso, justamente no manifesto ele fala que precisamos estar além dos roteiros turísticos e sim integrados ao roteiro cultural do Estado. Né? Ele fala da importância da arte no Estado, de tanto as pessoas conhecerem como criar novos artistas também. E a galeria sua, como ela se organizou? O que acontecia ali? Aconteciam várias coisas. Então, além de ser um mercado de arte, onde tinham várias obras, esculturas, pinturas, aquarelas, gravuras, para serem vendidas para as pessoas, a galeria também organizava a coletiva Barriga Verde, que ela aconteceu de 1970 a 76, uma vez por ano, nas dependências do Teatro Carlos Gomes, porque chegavam a ter cerca de 50 artistas participando, era um evento bem grande, né? E também ficava um tempo de exposição, porque para as pessoas poderem ver os trabalhos que estavam sendo ali expostos e também adquiri-los, né? Tinha a coletiva, tinha um leilão de arte, que foi o primeiro, aconteceu em 1971, e os leilões aconteceram até 98, até se dar o fechamento da galeria. E os leilões vinham trabalhos do Brasil inteiro, e tinha essa preocupação de expor eles para ser aberto ao público. Então, além das pessoas irem lá e poder adquirir esses trabalhos, podiam também somente ver a exposição, porque tinham muitos modernistas famosos, né, que participavam desses leilões. Então, como o de Cavalcante, Portinari, Caribé, Tarsila, que as pessoas podiam ter acesso. Também no Carlos Gomes. Então, a galeria fez muita parceria com o teatro, porque o teatro tem um espaço muito grande, né? A área utilizada para esses eventos é o Salão Centenário, que hoje acontece quando tem festival de teatro, onde tem um barzinho e a música tocando. Quando o Bell monta a galeria, ele está pensando nesse coletivo, né? Ele está pensando nesse espaço que Santa Catarina não tem. Sim. E, de certa forma, a galeria vai resolvendo isso, né? Sim. E a galeria também ela vai impulsionar a abertura de outros espaços. Claro que não só se concentra a partir da iniciativa da galeria, mas em 1970, em Blumenau, vão se criando outros espaços. Em 69 já teve a equipe Vira-Lata, também do Teatro Carlos Gomes. Em 70 vai ter a abertura da Suaçu. Em 72 vem um Banco Halles, e que abre um espaço para exposição na cidade. Vai ter abertura também do curso de artes na cidade, o primeiro curso de artes do estado, aqui que é da FURB, né? Que é da FURB. Em 73 foi criado. E em 74 foi criada também uma casa, que se chama Casa do Artista, que alguns artistas independentes se reuniram para criar essa casa, que seria uma outra galeria. Né? Então, os anos 70 foi bem efervescente, né, para a criação de vários espaços para apresentação de trabalhos. Porque é possível a gente dizer que o surgimento do curso de artes visuais na FURB está ligada à questão da galeria, à questão essa manifestação do Lindolfo Bell? Não sei dizer se estaria diretamente, mas é claro que quando tem uma contribuição, né? Isso, quando se inicia, né, a discussão sobre criar novos espaços, acredito que as pessoas vão debatendo e vendo quais são as melhores possibilidades para que isso possa acontecer.
E o Bel, ele chegou a dar aula no curso de artes da FURB, em História da Arte, se não me engano, e ele sempre esteve muito envolvido. Então, mais tarde, ele também estava envolvido com a criação do Museu de Arte da cidade e com outros espaços também, né? Porque você tá fazendo uma pesquisa sobre a Galeria Sul a Sul, né? Que é uma pesquisa acadêmica. Sim. Mas o que te levou a pesquisar a galeria? Que me levou a pesquisar justamente pela falta de pesquisa que a gente tem na cidade nessa área, né? E aí eu descobri que a galeria era um ponto de encontro, de ebulição das artes, não só de Blumenau, como do Estado. Então, como um assunto dessa importância não estava sendo desbravado até então. Houve um TCC feito aqui na universidade, no curso de Ciências Sociais, feito pela Débora, em que ela fez sobre a galeria, mas ela explorou outros aspectos que eu vou explorar na dissertação de mestrado. Você está fazendo mestrado em Florianópolis, né? Isso, na UDESC. Quando você fala aí da questão da galeria Sul a Sul, a gente está falando, né, da questão das artes visuais. Mas o Bel também ele não estava preocupado só com as artes visuais, ele também estava preocupado com as outras manifestações artísticas, né? Sim, nesses eventos que ele promovia, sempre nas aberturas tinha performance, tinha lançamento de livros, tinha declamações de poesia. Então, nessas aberturas sempre teve esses movimentos multiculturais. Mas ele, além de ser... As pessoas conhecem mais ele por ser poeta, mas ele viveu como marchand, né? Então, o ganha-pão dele era enquanto comerciante de arte. E ele se dá bem nessa função aí? Acredito que sim, porque é uma galeria que conseguiu se sustentar por 28 anos, né, em Blumenau, que é uma cidade, a nível de Brasil, relativamente pequena, né, conseguiu fomentar um mercado de arte aqui. Porque se ele fosse depender só da poesia, seria um pouco complicado, né? Acredito que sim. E além de ter essa preocupação do mercado de arte, tinha que ter toda uma questão educativa, didática, de mostrar para as pessoas o quanto era importante comprar obras de arte e tudo mais, né? E foi por esse viés, acredito que ele escolheu uma profissão para ele poder sustentar, né? Você chegou a levantar alguma informação do tipo, a família, depois que o poeta morreu, a família se desinteressou, ou não tinha ninguém que pudesse de fato tocar a galeria, não estava nos planos da família isso? Não, até então eu não pesquisei isso, porque como a minha pesquisa, eu entrei com um projeto no Fundo Municipal de Apoio à Cultura para fazer esse levantamento, escrever um artigo, dar a palestra sobre a galeria e fazer algumas entrevistas. Então, como é um levantamento dessas informações, eu só coletei o que tinha nos arquivos e fiz algumas entrevistas. E ainda não entrevistei familiares. Né? Para saber dessa informação. Isso, aí, quem sabe, daqui para frente eu vou fazer isso. Nós estamos falando sobre a Galeria Sul a Sul, aqui no Cidadania em Debate. A gente volta daqui um pouco para continuar nossa conversa e falar um pouco mais sobre as artes plásticas em Santa Catarina. Já voltamos.